Comentaristas falam sobre a força do Flamengo de Felipe Luiz. Bora pro vídeo. Quando ele assumiu, né? Quer falar lá, Pedro? Não, pode falar, pode falar. Eu lembro quando ele assumiu, a gente estava no F90, né, no programa, e eu falei que um dos grandes desafios do Felipe seria separar, porque ele tinha acabado de jogar, né? 6 meses antes ele trabalhou no Sub-20, se não me engano. E 6 meses antes ele tinha parado de jogar e jogava com todos os jogadores ali. E eu falei, o grande desafio dele é fazer com que os jogadores entendam que ele é o treinador agora. Que ele pode ter amizade, que ele pode fazer, mas que ele vai tomar as atitudes, que ele vai escolher quem vai jogar, quem não vai jogar. E fazê-los com que os jogadores possam entender isso, que era o grande desafio. Porque o jogador de futebol, muitas vezes, ele não entende isso. Tem muitos problemas. E eu acho que ele foi muito bem na situação do Gabigol. Ele foi muito bem na situação do Gabigol. Primeiro jogo, ele cobra o Gabigol. Né? Ele cobra e tem aquela discussão, você só fala comigo e tal. E aí o Gabigol acho que não entendeu isso. Porque o Gabigol, no meu modo de ver, naquela época, naquele jogo especificamente, ele não entendeu a chance e a oportunidade que o Felipe Luiz estava dando. E o Felipe estava cobrando para ele se movimentar, sair de lá, fazer essas coisas, justamente porque o Felipe queria ajudá-lo. Né? E depois... o Felipe dá uma entrevista, bate no Gabigol de uma forma clássica, né, nesse aspecto, mas também bate e assopra, né, como nós usamos aqui na imprensa, em relação a algumas coisas. E quando ele tem o problema do Gabigol no pós-título, que o Gabigol fala que vai sair e tal, ele falou assim, o problema da diretoria, já está entregue à diretoria, já está tudo certo, e a diretoria do Flamengo, em conversa com o treinador, o Gabigol não permanece, ou seja, ele deu também o aval para o Gabigol sair. Eu acho que isso mostra maturidade e entendimento da posição dele como treinador, que ele é obrigado a tomar as atitudes, que ele precisa separar a amizade... Habilidade também. Né, do profissional, do profissionalismo ali dentro de campo, habilidade e uma coisa, Prihal, que eu acho que é fundamental para você ter sucesso no mundo do futebol, entendimento da posição que você se encontra. Porque dependia muito de uma atitude dele, vamos dizer assim. E dependendo da atitude dele, ele poderia simplesmente falar assim, os caras olharem para ele e falar assim, tá vendo? Faz o que faz, é amigo do treinador, o treinador é amigo do jogador, e aí perde o comando, perde o controle, perde o respeito. E pelo contrário, ele foi muito bem nessa situação. O Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo, falou agora há pouquinho à Flá TV, a gente vai reproduzir o que disse o BAP. Fala, BAP! Segunda taça, 2025, depois da Supercopa, você havia falado que a expectativa do ano ela só cresce com tudo que a gente tem acompanhado do trabalho. E agora, atualizando essa expectativa com que o grupo entregou também na Taça Guanabara. O que você pode falar, presidente? Parabéns pelo título. Sempre uma enorme satisfação, a gente está conquistando taças, né? Está no hino da gente, vencer, vencer, vencer. As expectativas estão apenas se concretizando ao longo dessa jornada, que eu espero continue linda e maravilhosa no ano de 25, para a gente trazer muita alegria para os corações de 45 milhões de rubro-negros. Tamo juntos. O torcedor, ele tem se mostrado satisfeito demais com o trabalho do Felipe Luiz. Ele entrega uma identidade de jogo que o flamenguista gosta de assistir. Como é que é a visão da presidência? Olha, eu, como todos os torcedores, tenho estado satisfeito também. Mas eu queria dizer para cada um de vocês que tem muita gente trabalhando por isso aqui. É uma equipe de mais de 60 profissionais, muito competentes, cada um no seu riscadinho ali, cada um fazendo o seu melhor, para a gente ver uma exibição como essa hoje aqui. Maricá foi líder durante 5 ou 6 rodadas do campeonato. Esse time fez o jogo parecer fácil. Esse time aqui deu muito trabalho para todo mundo. Então, as conquistas e a performance, acima de tudo, nos enche de orgulho. Obrigado, presidente. Bubu, me agrada bastante a postura inicial aí, esse comecinho do Luiz Eduardo Batista, no que ele fala e no que ele faz. O começo do BAP como presidente do Flamengo é equivalente ao começo do Felipe Luiz como treinador do Flamengo? Eu prefiro elogiar mais o Felipe Luiz, dirigente, às vezes é meio como árbitro, goleiro. Juiz. Esperam acabar o mandato, ver como é que vai ser a postura. E o Felipe Luiz tem mérito também nessa parte política. Né? O Zé falou mais ali da questão dos jogadores. Você vê, o Gerson fez o gol, né? Ele chapou de esquerda. Ele, na volta do jogo, ele mostrou para o Felipe Luiz, o Felipe Luiz aplaudiu, o entendimento ali do posicionamento dele, como o Felipe Luiz é muito próximo dos jogadores. Mas o Felipe Luiz passou por uma ruptura na administração do Flamengo.
né? Saiu o Landim, que foi a gestão anterior que teve essa coragem, audácia, ou atender os pedidos da torcida para colocar o Felipe Luiz como técnico. Manda embora o Tite e põe o Felipe Luiz. Há muito tempo a gente já ouvia esse pedido dos rubro-negros. Foi a gestão anterior que apostou. Lembrando que o Felipe estreia na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. E é bom lembrar também que a passagem dele pela base foi muito vitoriosa. Ele foi campeão mundial, sub-20, ganhou a Intercontinental com o Flamengo. E aí o que acontece em muitos clubes? Quando você tem a mudança de administração, muda a presidência sobretudo, muitos profissionais do Flamengo foram demitidos. O departamento médico foi modificado. Então o Felipe Luiz venceu com o departamento médico anterior, com a administração anterior e está vencendo com uma nova equipe, novos profissionais em torno dele. O BAP falou mais de 60 profissionais e tal. Ele parece trabalhar muito bem com todo tipo de figura. O chefão, o manda-chuva, o BAP poderia ter falado, não, vou trazer um medalhão, um estrangeiro renomado. O Flamengo tem condição de fazer isso. E tem o Boto a tiracolo, né? Exatamente. A todo então, instante. ele está conseguindo trabalhar com vários tipos de profissionais, das mais diversas áreas, e com um ótimo entendimento do jogador até o presidente, o médico, o diretor de futebol. A gente falava um tempo, acho que era na época do Vitor Pereira, a dificuldade que você tinha de gestão de vestiário do Flamengo, que era muita gente falando, dando pitaco, a diretoria do futebol, Marcos Braz, que era mais amadora, muito conselheiro apitando. Convidaram, acho que o Tite para ser técnico, muito confiando que ele ia blindar o vestiário, né? Toda a confusão, fala-fala, né, na parte superior do Flamengo, o Tite blindaria. Não sei até que ponto ele conseguiu ou não. O Rogério Ceni, por exemplo, teve problemas com análise de desempenho, tal, ali. O Rogério tinha boa relação com o elenco, mas teve problema com a retaguarda. O Felipe Luiz parece que não tem problema com ninguém. Né? É difícil falar isso de qualquer profissional, em qualquer empresa, em qualquer área. Você tem afinidade mais com uma pessoa do que com outra, pode ter um problema, uma rusga, e segue o trabalho. O Felipe Luiz, aparentemente, não tem rejeição. A torcida o adora, a torcida o ajudou a colocar nesse posto. Diretores da antiga, diretores atuais, profissionais que saíram, profissionais que estão chegando, todo mundo fala bem e se entende bem com o Felipe Luiz. Então, um tremendo de um mérito para ele, né? Por isso que eu ainda prefiro elogiar nesse momento mais o Felipe Luiz do que o BAP, que vai ter ainda muitos desafios pela frente para a gente ver. Você pensa parecido comigo, você falou agora há pouquinho, acho que foi na tua primeira participação, inclusive, que você enxerga, você vislumbra muito mais o Felipe trabalhando na Europa do que qualquer outra coisa. Claro, depois de fazer história no Flamengo, o torcedor do Flamengo não fique chateado conosco, mas ele tem tudo para isso porque ele já é uma figura conhecida na Europa, no Atlético de Madrid. Imagino que no futuro ele tenha portas abertas, porque muita gente já, Zé, liga o nome do Felipe à seleção brasileira. Pela carência que a gente tem de nomes aqui, pela situação da seleção brasileira nas eliminatórias. O Dorival, a gente sabe que está pressionado, e aí não estou dizendo que ele vá cair. Ele tem 2 jogos agora que são super importantes contra a Colômbia e a Argentina. Mas você também é como a gente, vê mais o Felipe. E eu acho que o Felipe, se ele pudesse escolher o roteiro perfeito, não que ele fosse negar a seleção brasileira, mas eu acho que ele optaria, até por ter a cabeça de europeu, e europeu, na idade do Felipe, treinador europeu, não quer treinar a seleção. Não. O Flamengo não é que vai ganhar só o Carioca. O Flamengo vai brigar para ganhar todos os títulos. Tem dúvida disso, Marília, ou não? Nenhuma. Felipe Luiz é a melhor revelação dos últimos tempos. Dos últimos tempos. Godoy? Sim, é um forte, ou mais forte deles, mas a competição é longa. Quesada? Dos 3 times que se destacam em seus respectivos estados, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, esse, para mim, o Flamengo é o que a gente fala que é o time a ser batido, Neto. Mas o Felipe Luiz está arrebentando dessa geração toda. Eu acho que é um dos caras que mais competência mostrou, não só no Flamengo, porque não é fácil dirigir o Flamengo, é como treinador mesmo. Vamos colocar Vasco e Botafogo aí pra gente, vamos lá, coloca. Pra gente falar de Flamengo, campeão da Taça Guanabara. Aliás, eu não sei vocês, ontem eu tava assistindo a entrega aí da taça, é um pouco constrangedor, né? Os jogadores ficam ali no meio do gramado. Hein, mano? Né? O pessoal levanta ali a taça, primeiro turno do Campeonato Carioca, é engraçado, né? Não vale muita coisa, me parece, é mais simbólico, claro.
É a comemoração de um turno, né? E depois de um atropelo do Flamengo em cima do Maricá, 5-0 ali, né? Os caras praticamente nem pisando na área do Flamengo, né? Mas é uma tradição do Campeonato Carioca, né? A Taça Rio, a Taça Guanabara, enfim. Mas é realmente um torneio que, por mais que contem, eu tenho tantas Taça Guanabara, tantas Taça Rio, mas campeão do primeiro turno. A condecoração do primeiro turno. Mas para o Flamengo, cara, o que vale mais aí é justamente o bom futebol que o Flamengo tem apresentado, né? Novamente é um clube que volta a apresentar um futebol agradável. Depois da trágica passagem do Tite, ali o Felipe Luiz aí no comando do time fez o Flamengo voltar a jogar o futebol que a torcida espera. É claro, vão falar, mas é um campeonato carioca que é fraco. Mas a gente tem que sempre contextualizar, porque tem times grandes aí em algumas competições que também nos estaduais que estão jogando não estão conseguindo avançar. O Cruzeiro ontem foi uma prova disso. Então, nesse ponto aí, cara, o Felipe Luiz está de parabéns e o elenco do Flamengo aí tá fazendo o que se espera dele. Tá pegando aí uns times mais fracos e tá atropelando. Ô, Michel, o Flamengo do Felipe Luiz lembra o de Jorge Jesus? É parecido? Cara, um pouco, mas assim, até no começo do programa você comentou falando, será que esse é igual ou melhor? Eu acho que o que vai definir isso serão os resultados. E os títulos. E os títulos daqui pra frente com o Felipe Luiz. É uma equipe que encaixou com a forma de jogar, a forma tática que o Felipe usa? Sim, encaixou muito bem. A gente vê pelos resultados, né? O Flamengo até em 2025 ainda não perdeu, mesmo sendo um campeonato carioca, mas não perdeu. Então, assim, eu vejo um elenco que encaixou com a forma de trabalho do Felipe Luiz. E se a gente vê, é um treinador novo, né? Acabou de parar de jogar e já ingressou como treinador, mas eu posso dizer, é um cara hiper inteligente que se preparou muito para isso. É visível que se preparou que muito para isso. Posso falar que a gente conversou bastante, ele já vinha se preparando há alguns anos e ele já tinha esse desejo, então eu falo aí de coisa de 3 a 4 anos já preparando o pós-carreira dele. Então acho que a diretoria do Flamengo viu isso, até porque levou primeiro ele para a base, viu que ele tinha potencial. Então, mas vejo sim muita qualidade, vejo o Flamengo voltando. Eu acho que o Flamengo tem isso. Quando você ganha confiança, ainda mais sendo o Flamengo, aí a coisa fica boa. Eu falo, né? Você ganhar um título em qualquer outro clube é uma coisa, mas você ganhar um título pelo Flamengo, você fazer história pelo Flamengo, amigo, é diferente. Então, assim, eu acho que esse time do Felipe Luiz tem tudo para fazer um ano de 2025 aí espetacular. Morelli, são 2 títulos desde o começo do ano já. É uma Taça Guanabara, é uma Recopa? Beleza, mas são 2 títulos. Isso tem um peso, Supercopa, né? perdão. Isso tem um peso, porque valendo ou não valendo, sendo um campeonato de um turno, o jogador se motiva. O jogador gosta de jogar bem. O jogador gosta de vencer. O jogador gosta de comemorar. E isso está acontecendo. Tá aqui o Michel que não me deixa mentir. Isso está acontecendo no Flamengo. O vestiário é sensacional. Sensacional. Mas é a taça do primeiro turno. Tudo bem, é a taça do primeiro turno, mas tá lá entregue, todo mundo festejando, todo mundo dando risada. E esse Flamengo, para mim, tem sim potencial para fazer história. Não sei se vale comparar com o Flamengo de 2019, do Jorge Jesus, mas ele tem potencial. Ele tem 2 bons jogadores em todas as posições. E o Pedro nem voltou ainda, né? O Pedro tá para voltar essa temporada e a gente sabe que o Pedro é um fazedor de gols. A gente trata aqui o futebol de forma simples. Isso é o legal do nosso programa. Quando você ouve o Felipe Luiz falar, ele trata o futebol de uma forma simples. Eu não entendia bolufas do que o Tite falava.